Opa, estamos ao vivo aqui. Bom dia para a audiência que já vai entrando para acompanhar mais um Startup Landscape EdTechs. Bom dia, já temos Tamires, Júlio Ribeiro. Bom dia a todos que vão entrando. Chegou o momento aqui do nosso webinar. Bom dia a todos que estão entrando. Meu nome é Gabriel Brandão, sou consultor de inovação aqui da Liga Ventures. Vai ser um prazer passar essa meia horinha da manhã com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre essa evolução e tendências do setor de educação. Vamos dar mais uns minutinhos aqui enquanto a gente vai começando a nossa live. O público ainda está entrando. Bom dia para quem já chegou, bom dia para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso webinar aqui sobre esse setor de educação que é tão importante aqui, trabalhar inovação nesse setor no nosso país. Guardando mais um minuto. Bom dia, o pessoal que está entrando. Bom dia, bom dia. Fiquem à vontade para dar bom dia no chat, se apresentarem, falar de onde vocês são. É importante, é bom para networking também, então fiquem à vontade. Vou pedir para vocês que já estão entrando, caso tenham perguntas durante o nosso webinar, tanto relacionado ao material que está sendo apresentado ou sobre o contexto de EdTechs aqui no Brasil, fiquem à vontade para mandar no chat. Eu sei que tem a opção do Q&A também, mas se puderem mandar no chat, por gentileza, fica mais fácil da gente fazer a leitura e responder vocês ao final da apresentação. Bem-vindo aí, pessoal, que ainda está entrando. A gente já vai começar a mostrar o material. Então, por favor, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham perguntas, caso vocês queiram falar alguma coisa, ponderar alguma situação, fique à vontade para falar no chat. Assim, eu consigo ler no final e responder a vocês. A gente pode fazer um bate-bola aqui interessante. Bom dia a todo mundo que está entrando. Tem mais algumas pessoas chegando. Me apresentando de novo, sou Gabriel Brandão, consultor de inovação aqui da Liga Ventures. Eu vou apresentar para vocês hoje o Startup Landscape de EdTechs, as evoluções e tendências aqui para o setor de educação nesse terceiro trimestre aí do ano de 2023. Começando aqui o nosso evento agora oficialmente. Bom dia a todos e todas. Apresentando rapidamente, nós somos a Liga Ventures, uma plataforma de inovação aberta que trabalha resultado real em inovação. Então, já trabalhamos com mais de 150 corporações, grandes empresas. Então, 480 startups foram aceleradas aqui em projetos da Liga Ventures junto com essas empresas. Temos mais de 90 parceiros e já fizemos mais de 800 eventos de inovação, além de termos 49 mil startups na nossa base. Então, já trabalhamos inovação aberta com resultado real há muito tempo. E estamos aqui para ajudar você, a sua startup e a sua empresa também. Aqui tem algumas empresas que já trabalharam com a Liga Ventures durante os anos. Podemos ver a iFood, Porto Seguro, Oxigênio, temos a Mondelez, Unilever, Souvenir, enfim, diversas empresas, grandes corporações que já trabalharam em inovação com resultado real, e a sua empresa também pode estar aqui no nosso quadro, caso você ache interessante. Rapidamente falando sobre a Startup Scanner, que é o que vem munindo a gente aqui para construir esses mapeamentos como esse de EdTechs que a gente vai apresentar aqui hoje. A Startup Scanner é uma ferramenta aqui da Liga Ventures com mapeamento de startups brasileiras em diversos setores em tempo real. Então, a gente consegue, a partir da Startup Scanner, ter ali mapas independente do setor, EdTech, FoodTech, enfim, o setor que você tiver interesse, de forma dinâmica, atualizado em tempo real, para você conseguir ter ali as melhores startups na palma da sua mão. Caso você tenha interesse aí de conhecer um pouco mais desse mapeamento de startups da nossa Startup Scanner, fique à vontade para já mandar no chat aí, pode escrever Startup Scanner, tem interesse, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para poder apresentar um pouco mais da plataforma. Já temos alguns usuários Pro como o Grupo Pão de Açúcar, a Mondelez, o Porto Seguro, o Grupo Boticário, enfim, você também pode utilizar a nossa ferramenta e ter acesso a inúmeras startups aí e conhecer diversas soluções na palma da sua mão. Falando rapidamente na nossa agenda hoje, nosso papo vai ser rápido, apenas 30 minutinhos, mas espero que a gente consiga passar bastante conhecimento. A gente vai começar falando sobre o mapa das EdTechs brasileiras, que ele foi baseado no nosso estudo de EdTechs, que vai ser fornecido para vocês fazerem o download aqui no chat. Vou pedir para o time da Liga Ventures me ajudar mandando o link para vocês baixarem esse mapeamento, e aí vocês podem olhar ele com um pouco mais de profundidade depois do nosso papo.
Também vamos olhar um pouco sobre a evolução das edtechs no país e o panorama de investimentos em edtechs, como a gente enxerga esse momento agora com dados e fatos. Tá? Nossa agenda vai ser breve, mas com certeza com muito material interessante. Para começar, é importante a gente pontuar aqui o número de edtechs que a gente tem hoje no cenário brasileiro. A gente tem 390 startups ativas, é um número considerável, pensando que edtechs acaba sendo um pouco nichado ali para algumas soluções, então nós temos 23 categorias de solução, o que acaba compensando esse número de 390 startups ativas, um número bem interessante, que como vocês vão poder ver nos próximos slides, ele abrange diversas soluções e diversos públicos-alvos também, desde o B2B até o B2C. As 390 startups conseguem ser bem abrangentes. Olhando um pouco para ver como é que elas se dividem, a gente consegue ver que aqui, do lado esquerdo do nosso mapa, que está sendo aqui no momento da publicação, tá, de setembro de 2023, a gente consegue ver que muitas edtechs estão focadas em educação corporativa, capacitação profissional, formação tecnológica, vestibular e concursos, conteúdos educacionais e infraestrutura digital. Então, muito aqui em educação corporativa, capacitação profissional, a gente está olhando um pouco para B2B, mesmo que sejam B2B2C, são startups ali que estão ajudando as grandes corporações ou os colaboradores dessas grandes corporações a estarem se preparando cada vez mais para os desafios que vêm surgindo dentro dessas empresas. Conteúdos educacionais também é importante e cada vez mais vem ganhando espaço também as startups aqui do vestibular e concursos. Outro aqui que não está do nosso lado esquerdo, mas é muito importante, e aí vai conversar muito dos tipos de categoria, são a infraestrutura digital e também os novos formatos de ensino. Cada vez mais a gente vem vendo o crescimento do formato de ensino à distância, principalmente após a pandemia, e toda essa tecnologia de infraestrutura digital é importante para isso, para dar esse suporte para as pessoas, enfim, colaboradores ou inclusive estudantes, que optarem por esse modelo de ensino à distância. A gente vai conseguir ver que tem muita sinergia essas duas categorias, elas conversam e vem crescendo aqui no nosso mapa ao longo do tempo. Como também conteúdos educacionais, que já vinha sendo um tema relevante e vem crescendo cada vez mais. Outros temas a gente pode ver aqui, gestão de comunicação, idiomas, educação infantil vem crescendo bastante também, e alguns que a gente acredita que bastante que tem um potencial no futuro, é muito de realidade virtual, que ainda vem bem pequeno aqui, com apenas 9 startups, mas tem uma possibilidade de crescimento aí ao longo dos próximos anos bem interessante, muito por conta dessa tendência do ensino à distância ganhar cada vez mais espaço e precisar de cada vez mais infraestrutura. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Depois de ver esse mapa e ver como a gente consegue enxergar essas categorias, as que podem crescer, as que já estão consolidadas, qual dessas categorias de tech devem ter mais destaque para o próximo ano, nessa entrada de 2024 aí que a gente já vem pensando? Quero ouvir a opinião de vocês, a gente vai mandar a enquete aqui, vou pedir para vocês responderem, no momento de vocês participarem aí. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, a gente realmente quer ouvir para entender um pouco a percepção de vocês. A gente tem educação corporativa, capacitação profissional, formação tecnológica, vestibular e concurso, e também conteúdos educacionais. Fiquem à vontade, a gente já tem alguns votos aqui, bem legal. Legal que todos votem. Entendam, a partir do que foi apresentado, o que vocês entendem que é tendência para o próximo ano, que deve ganhar destaque? Bom, a formação tecnológica está ganhando bastante votos, educação corporativa também, dois temas importantíssimos. Como eu falei, a educação corporativa vem crescendo cada vez mais, as empresas vêm buscando colaboradores cada vez mais capacitados, e isso vai ser muito importante, não só individualmente, mas também em coletivo. E a tecnologia, as startups vão ser importantes para dar esse suporte. Formação tecnológica aqui também. Bem bacana, pessoal. Bem legal a participação aí, todo mundo votou. Vou encerrar aqui a nossa primeira enquete. Obrigado a todo mundo que participou, bem bacana. Passando aqui para o nosso próximo slide sobre o nosso mapeamento, quero mostrar um pouquinho para vocês sobre a distribuição de startups ativas por ano de fundação. Acho que por aqui a gente consegue ver com muita clareza o crescimento de startups de educação entre os anos 2016 e 2018, principalmente, frisando 2017, que é um momento que não só para o mapa de EdTechs, mas para outros mapas também que a gente já viu nas outras edições aqui do nosso webinar, foi um ano que a tecnologia, que as startups aqui no Brasil passaram a crescer bastante. E a EdTechs acompanhou esse crescimento, tendo 15% do todo de startups ativas
sendo criadas nesse ano. Isso é muito importante porque a gente vai vendo que é um crescimento linear e normal esse crescimento diminuir depois ao longo dos anos, né? As startups elas vão se consolidando, vão ganhando mercado, determinadas categorias vão tendo ali 2, 3 players que já conquistam o mercado, conquistam market share, e aí durante os outros anos elas vão buscando inovar, procurando esse oceano azul, mas em menor quantidade. Então a gente vê que vem sendo solucionado bastante problemas, bastante desafios desse mundo de educação, principalmente a partir do ano de 2017 ali. Trazendo um pouco mais sobre essa questão da distribuição, isso tudo vocês podem olhar lá no nosso mapeamento, tá? Como a gente falou no nosso estudo de EdTech, que o link já está no chat. A gente consegue ver que muitas dessas startups está consolidada em São Paulo. A gente sabe que é um polo muito importante, tanto o estado quanto a cidade de São Paulo, né? Chama até um pouco a atenção, Minas Gerais está muito forte também nesse mapa, Belo Horizonte ali como a terceira cidade com mais startups de EdTech nesse nosso mapeamento. Então é bem interessante, Rio de Janeiro ali também sempre próximo. É um número bem interessante também que chama a atenção sobre essa distribuição das startups dentro do nosso mapa. Agora eu quero falar um pouco, depois de falar sobre o cenário atual, como ele está posicionado, as startups, sobre a evolução desses números, tá? Então, a segunda parte do nosso webinar hoje, muito focada nisso, a gente pode falar aqui sobre a evolução dos números de startups ativas por ano. Então, da mesma forma que eu falei lá, que em 2017 tem 15% das startups ativas, aqui a gente vai vendo o crescimento. Como ele vai crescendo até o ano de 2017, depois ele se consolida um pouco e diminui o índice de crescimento, mas é um número de startups massivamente ali grande, principalmente aqui, ó, quando a gente entra no ano de pandemia de 2019 para 2020 e quando a gente passa para o ano de 2020 para 2021. Foi quando a gente precisou ir para o modelo online, quando a gente precisou que o ensino à distância, que já vinha ganhando espaço ao longo dos anos, ganhasse ainda mais espaço e mais startups entraram para trabalhar nesse sentido. Os colaboradores tiveram que ir para casa, precisaram de mais infraestrutura digital, precisaram de mais conhecimento por meio do digital, conhecimento por meio do online. Não só os colaboradores de grandes empresas, mas também estudantes ali que precisavam prestar vestibular ou estudar com algum outro objetivo de concurso. Então é bem interessante a gente ver esse crescimento ao longo dos anos aí no nosso mapeamento de EdTechs. E como ele está consolidado, de 2022 para 2023, a gente passou da pandemia, várias dessas categorias, como eu já falei, já estavam consolidadas. Aqui, a gente vai poder observar as principais categorias de startups ativas fundadas entre 2020 e 2023. Então, a gente está falando do recorte ali a partir da pandemia, a partir do ano de 2020. E como eu falei para vocês, educação corporativa ganhou muito espaço. Os colaboradores das grandes empresas precisaram reaprender muitas coisas para conseguir entender a dinâmica de uma grande empresa nesse novo modelo, seja ele totalmente remoto, seja ele híbrido, ou até no próprio modelo de negócio da empresa que teve que se adaptar dentro da pandemia. Então, educação foi muito importante, a educação corporativa ganhou muito espaço. E muitas startups viram a necessidade dessas empresas e foram fundadas a partir dali, a partir dessa dor que aconteceu durante a pandemia. Formação tecnológica, capacitação profissional, perdão, também vieram muito forte. E chama atenção a gente, aqui, ó, 6% analíticos no setor educacional. Olha como, a partir do momento que a gente passa a educação para o ambiente online, a gente passa a fazer educação corporativa ou outras formas de ensino dentro do ambiente online, a gente começa a ter analíticas desse setor. A gente começa a analisar mais dados do que apenas uma nota de uma prova. Então, startups nesse sentido foram ganhando espaço, principalmente entre 2020 e 2023, aparecendo aqui como a quinta principal categoria no nosso ranking. Números bem interessantes, e são startups dentro de categorias que podem ajudar as empresas a, de fato, evoluir nesse sentido de educação com seus colaboradores. Outro dado interessante que a gente trouxe aqui são as categorias com maior porcentagem de startups inativadas em relação à base total da categoria. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão daqui? Nesse número de 100% de startups de gestão administrativa de instituições de ensino, 42% delas já estão inativadas, apenas 58% estão ativas. Então, são startups ali no mundo da educação que prestam serviços administrativos, colaboram ali para que instituições de ensino façam a gestão administrativa deles. Isso requer muito porque era uma dor muito forte do mercado. As instituições de ensino não tinham uma plataforma própria, elas utilizavam plataformas genéricas, utilizavam sistemas genéricos para fazer a gestão administrativa.
Muitas startups empreendedores identificaram essa necessidade das instituições de ensino, escolas, faculdades, universidades, enfim, e começaram a criar startups para atender esse público. Mas apenas 58% delas, que é um número interessante, conseguiram se manter ativas ao longo do tempo e conseguiram ganhar mercado para sobreviver e continuar existindo e continuar trabalhando. A gente vê que o número que diminui um pouco menos já é de infraestrutura digital, onde nós temos 63% das startups ativas. Então, são startups que vingaram e passaram a funcionar de fato. É um número bem interessante para a gente estar analisando, né? Quais mercados já estão se consolidando com alguns players ali que vão ganhando mais market share. Mais informações aqui sobre a evolução do número das startups, vocês podem olhar também no nosso Startup Scanner, como eu falei, né? Um conteúdo exclusivo para a versão Pro da Startup Scanner, onde a gente vai ter 138 startups adicionadas recentemente, mais 130 startups inativadas que vocês podem olhar, conhecer, etc., para entender. Tudo isso lá no Startup Scanner você pode conhecer um pouco mais clicando aqui ou acessando o QR Code. Também pode mandar uma mensagem no chat escrito tenho interesse, que algum dos nossos consultores vai te mandar mensagem para conversar e ver um pouco mais sobre a sua necessidade. A gente já está indo para a última etapa aqui, e como eu falei, é interessante que vocês mandem perguntas, interajam, para que a gente possa ter uma conversa no final aqui do nosso papo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as categorias aqui, tecnologias e investimentos nas startups de educação. Então é um dado muito interessante porque a gente vai vendo. A gente falou no slide anterior sobre a consolidação de algumas startups dentro das categorias, com muitas startups sendo inativadas, porque algumas foram ganhando mais market share e se manteram ativas. Mas isso depende muito do investimento que está sendo colocado nelas. Então é um pouco do que a gente vai analisar agora. Aqui, a gente tem uma evolução percentual das startups ativas mapeadas de acordo com o ano de fundação nas 7 categorias com mais startups. O que significa? A gente consegue ver aqui que a educação corporativa ela foi ganhando um percentual maior de startups ativas ao longo do ano. Então, hoje, startups que foram fundadas sobre educação corporativa em 2016 têm um baixo índice aqui de ainda estarem ativas. Conforme vai ficando mais próximo do ano de 2021, 2022, 2023, esse índice é maior. Então, a gente consegue aqui ter essa visualização desse percentual. Óbvio, ele é baseado no total de startups ativas no mapa de fintech, de fintechs, tá, pessoal? De edtechs, perdão. Aqui, a distribuição por categoria, então, os estados com mais startups ativas por região. A gente falou um pouco sobre isso, mas o que a gente consegue enxergar agora? Na região norte, aqui do Amapá, principalmente, a gente tem conteúdos educacionais sendo a principal categoria dentro dessa região. Isso porque são pessoas que moram de forma remota, muitas vezes têm dificuldade de chegar a instituições de ensino físico, né? E cada vez mais esses conteúdos educacionais online vêm ganhando espaço para essa população. Outro que a gente pode observar aqui, já mais no Centro-Oeste, são vestibular e concurso. Também um pouco nessa pegada do Norte, até confundir aqui, pessoal, perdão, conteúdos educacionais na área do Nordeste, né, que se mantém esse contexto. As pessoas têm dificuldade de chegar nas instituições de ensino físico, então conteúdos educacionais de forma remota, online, agregam muito para as pessoas que moram nessa região do Nordeste. Vestibular e concursos muito no Sul e no Centro-Oeste do nosso país, e a gente pode ver aqui aonde está a maior parte das grandes corporações, né? A gente está falando do nosso Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como a gente viu principalmente, que é onde tem mais startups. E aqui, educação corporativa chama muita atenção. Várias startups de educação corporativa foram nascendo, foram fundadas a partir da necessidade das grandes corporações que estão alocadas nessa região. Então, hoje, para uma grande corporação preparar os seus funcionários, preparar os seus colaboradores e ter essa visão, essa evolução deles dentro da empresa, a educação corporativa e as startups de educação corporativa são essenciais e elas estão muito focadas, elas estão pertinho dessas grandes corporações. E aí, para não deixar de falar do Norte, a gente tem aqui educação corporativa, novos formatos de ensino, infraestrutura digital, analíticos no setor educacional. Então, passa muito pelo que eu falei do contexto do Nordeste também. Pessoas que têm dificuldade de se locomover até instituições de ensino físico, precisam ter novos formatos de ensino sendo criados ali, para que elas tenham acesso à educação, possam se preparar e possam encontrar ali na educação oportunidades futuras. Essa é a distribuição aqui no nosso mapa. E aqui a gente começa a ver o público-alvo dessas startups. 46% das startups mapeadas têm como público-alvo o mercado B2B. Então, por mais que a gente olhe e pense que startups de EdTech
ela vem aqui para dar novos formatos de ensino, ela vem para ajudar estudantes a aprender online, ela vem para o B2C, o que é, sim, grande fatia dela, quase 200 startups, ou já bate 200 startups. O B2B é muito forte, seja voltado para grandes corporações com educação corporativa, seja voltado para instituições de ensino que estão buscando ali plataformas para gestão administrativa, plataformas para melhorar o ensino à distância delas. Então, as startups B2B são cada vez mais fortes nesse mercado como público-alvo, e a sua empresa pode trabalhar com uma delas. Tá? A gente consegue ver aqui mais aprofundado agora, quando a gente fala de B2B, educação corporativa representa 17% desse montante, capacitação profissional apenas 9%, junto com novos formatos de ensino, como eu falei, muito voltado ali para instituições de ensino que precisam oferecer novos formatos para os seus alunos, para prospectar novos alunos, formação tecnológica, que vem sendo cada vez mais pedido no mercado de trabalho, e gestão da comunicação, que também é importantíssimo, tanto nas grandes corporações quanto nas instituições de ensino. Olhando um pouco para time, a gente tem o tamanho das equipes, né? Então, 27%, que é a maior quórum aqui das startups, tem equipes entre 16 a 50 colaboradores. Um número bem interessante se tratando de startups. E 13% já estão acima ou igual a 100 colaboradores, ou seja, já tem uma maturidade muito mais interessante, já estão mais consolidadas, já estão mais preparadas para trabalhar com grandes empresas. Mas, assim, todas as startups aqui têm esse potencial. Lembrando que esses números a gente se mapeia, são mapeados a partir do LinkedIn das startups, tá? Categorias que mais empregam, então a gente pode ver que aqui, falando de vestibular e concurso, é uma categoria que vem empregando bastante. De formação tecnológica, que a gente viu durante todo o nosso webinar hoje, ela aparecendo ali, começando a crescer com 9% dentro do nosso mapa total, com o número de startups relevantes, ela é hoje uma das categorias que mais emprega, porque cada vez mais grandes empresas precisam de pessoas de tecnologia e formatos de educação que apresentem ali soluções para que as pessoas aprendam e se formem em soluções tecnológicas, vem crescendo cada vez mais e vem sendo cada vez mais importante nesse mercado. Falando de tecnologia, a gente consegue ver as tecnologias mais aplicadas dentro do nosso setor. Então, obviamente, uma startup pode aplicar mais de uma tecnologia na sua solução, mas a gente vê que gamificação vem ganhando muito espaço desde 2016. Ela vem crescendo aqui constantemente até 2021. De 2021 para 2022, ela se consolida um pouco ali como líder, ali como principal tecnologia aplicada. Por que isso representa? Por que gamificação e banco de dados também que vem crescendo, vem sendo aqui tecnologias muito importantes? Cada vez mais a gente vai aprendendo, a gente vai estudando pelo ambiente online e o ser humano já é estudado isso, que a gente precisa estar participando de algum desafio, estar participando de algum game para a gente se engajar mais. E por isso a gamificação é muito importante e isso gera dados. Por isso que o banco de dados é muito importante. Essas duas tecnologias vêm crescendo cada vez mais e vêm sendo bem importantes. Está cerrado, perdão. Boa, a nossa segunda enquete agora, para ver quem ainda está ligado aqui no nosso webinar, nessa fase final, é qual tecnologia que você espera que ganhe mais destaque a partir de 2024? Então, a partir de 2023, né? De 2023 para 2024. Já estamos colocando na tela, lembrando aqui vocês que a gente tem gamificação, banco de dados, Big Data, API, Data Analytics e o streaming, que também vem ganhando muito espaço. Posso falar um pouco mais dele, mas antes eu quero que vocês votem. O pessoal já está começando a votar. Deixem aí o que vocês acreditam que vai ganhar mais destaque a partir do ano de 2023 para o ano de 2024. Dado bem importante aí. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, novamente. Quando a gente fala de tendência, a gente está falando um pouco de opinião, né? Apesar de ter dados, fatos ali que embasem a nossa opinião, é importante a gente ouvir vocês. O pessoal votou em gamificação, principalmente, também streaming, legal, banco de dados e Big Data, e também Data Analytics. Legal que os votos ficaram bem divididos aqui, então nosso público consegue entender aqui que tem diversas possibilidades de destaque entre as tecnologias que vão ser aplicadas tanto em 2023 quanto para o ano de 2024 e futuramente. Bem legal. Falando um pouco do streaming, só para não deixar de comentar, ele vem cada vez ganhando mais espaço, então a gente pode ver plataformas de educação cada vez mais voltadas nesse modelo do streaming. A gente se habituou a utilizar Netflix, Amazon Prime, etc., mas o setor educacional foi vendo que isso é uma solução que pode funcionar também para a educação. A gente teria uma gama de aulas online e fica ali no formato de streaming, a gente pode acessar a hora que a gente quiser, assistir a hora que a gente quiser,
para estudar, o que é bem interessante e vem sendo uma tendência bem forte também. Legal quem votou em streaming, legal também quem votou nas outras temáticas, nas outras tecnologias. Falando um pouco de investimento, que muitas vezes é interessante aqui, muita gente fica interessada, é legal a gente ver o montante investido e os deals por ano que foram realizados. Então, 2021 foi um ano que o mercado como um todo cresceu bastante. Não só a edtechs, mas o mercado de startup, o ecossistema de startup teve grandes investimentos. 19 deals foram realizados em startups de edtech, somando aqui, o número está em milhões, né? Então, aí 1.420, o número em milhões dá 1 bilhão aqui, 420 milhões de reais investidos em startups de edtechs, tá? Em 2023, a gente já ultrapassou o montante investido aqui em 2022, tá? Nessas startups, mas o número de deals foi menor. Esse número vem diminuindo, é uma questão do mercado. A gente sabe que a gente vem passando por um momento onde as startups têm cada vez que apresentar mais resultado real, né? Trabalho junto com grandes corporações, porque os investimentos estão cada vez mais seletivos, né? Então, a gente teve um menor número de deals, mas um montante maior do que 2022 e 2020 aplicado. Passando para o próximo. Outra categoria aqui outra categoria não, perdão, outro fórum aqui de investimentos, né, que a gente pode dar uma olhada nesse slide, categorias com maior participação no montante total de investidos em 2022. Como 2023 ainda está em processo, a gente trouxe 2022 para vocês olharem e a gente consegue ver aqui que uma categoria que vem recebendo muito investimento é na parte de saúde. Então, quem vem trabalhando com educação para essa área de saúde vem ganhando bastante investimento e a gente entende que o setor de saúde como um todo está cada vez mais entrando na parte tecnológica, a gente vê que cada vez mais colaboradores, principalmente médicos, enfermeiros, conseguem estudar de forma remota, conseguem trabalhar de forma à distância. Então, da mesma forma que a gente viu lá no nosso mapa, que o Nordeste, o Norte, busca por categorias de startups que ajudem os estudantes a estudar de forma à distância, também é verdade que eles têm dificuldade de deslocamento para hospitais, tanto aquele paciente quanto o médico. Então, cada vez mais os médicos precisam se capacitar para fazer um atendimento à distância. E aí, startups que ajudem nessa parte educacional para o setor de saúde vêm sendo cada vez mais importantes, vão ganhando mais visibilidade e aqui vão ganhando mais participação no montante total investido no ano passado. Finanças e negócios também. E, como a gente falou aqui, ó, que aparece de novo, gestão administrativa de instituição de ensino e também capacitação profissional. Receberam investimentos aqui relevantes, cada uma que representou 10% do total que foi investido em 2022. Categoria com maior participação no montante total investido em 2022, a gente consegue ver que aqui foram os modelos, né? Um montante investido em milhões. Então, a gente teve um montante captado de startups série A, a gente teve 4 deals no ano de 2022, sendo 163 milhões captados. Aqui no modelo de anjo, né, e também do pré-seed, ainda foram quantidades de deals até ok, né, 4 deals, do mesmo jeito que do série A, 3 deals aqui no pré-seed, mais um montante captado bem menor, porque são fases aqui que os investidores colocam menos dinheiro na startup, realmente elas ainda estão em fase aqui de crescimento. O seed também ela já está um pouco mais madura, então onde foi mais deals. Futuramente a gente deve ver as startups que receberam investimento seed aqui estarem recebendo mais investimento série A futuramente, talvez no ano de 2023 ou no ano de 2024, mostrando a evolução e a maturidade desse setor. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui no nosso material de edtechs. Eu tenho aqui um comentário bem interessante que eu queria ler para vocês. Foi da Júlia, deixa eu pegar aqui certinho o nome dela. Fique à vontade para fazer perguntas no chat, tá? Mas foi o Júlio, da Rups, que mandou o comentário. Em 2025, já acredito que teremos mais sobre realidade imersiva, metaverso. Bem interessante, Júlio. Acho que realmente a gente vai ver uma evolução para esse sentido. Como eu falei, realidade virtual já vem ganhando espaço, as pessoas vêm procurando novas formas de ensino, ao mesmo tempo que essa tendência do metaverso, da realidade imersiva, também vem ganhando espaço, ainda não no mercado de edtechs, mas em outros mercados. Então, a gente pode ver, sim, o mercado de edtechs com essas novas tendências do formato online, das novas formas de ensino, encontrar essa tendência do metaverso. E sim, a partir do final de 2024, principalmente 2025, quando o próprio
próprias tecnologias de metaverso, blockchain, etc., vão estar mais consolidadas, a gente vê essa evolução, esse encontro, e aí vê mais soluções voltadas para isso ganhando espaço dentro do setor. Bem legal esse seu comentário. Caso mais alguém tenha algum comentário ou tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Quero agradecer a presença de todo mundo. Estamos encerrando aqui. Nossos próximos materiais é o Landscape de Mobtex, de Retailtex, Martex, Construtex, Insurtex e muito mais que a gente vai estar apresentando aqui. Tá? Peço para que vocês avaliem a gente no link que foi enviado, demora menos de 30 segundos. E caso vocês querem se conectar com a Liga Ventures ou comigo, podem ir no meu LinkedIn, tá? Gabriel.brandão, ele está no chat, e o da Liga Ventures, a liga.ventures. Obrigado a todos. Querendo saber mais, também tem nosso site, startupscanner.com. Obrigado e um bom dia a todos, um bom feriado.